No vídeo de hoje, a praia é o nosso laboratório inicial de luz. É ali que treinamos o olhar para entender como a iluminação natural se comporta. A direção do sol, a qualidade da sombra, o contraste entre áreas abertas e superfícies refletoras. Observamos como a luz dura define contornos e como a luz suave preenche volumes. E nesse processo, o preto e branco é uma ferramenta visual essencial. Ele nos obriga a enxergar estrutura, textura e relação tonal, sem distrações. Depois dessa base, seguimos para a segunda parte. Vamos aplicar esse conhecimento de forma controlada. O objetivo é entender como combinar luz natural com flash e rebatedor para criar equilíbrio, profundidade e intenção. Vamos trabalhar 3 pontos fundamentais. Como usar o flash para preencher sombras sem destruir a luz ambiente. Como posicionar o rebatedor para direcionar brilho e suavizar contrastes. Como ajustar potência e distância para manter naturalidade mesmo com luz artificial. A modelo, em preto e branco, com textura de areia e contraste forte, será nossa referência prática. A postura dela, a superfície da pele, o cenário ao redor. Tudo isso nos ajuda a estudar como a luz mista reage em diferentes materiais e planos. Vamos analisar como o flash modela o rosto, como o rebatedor abre sombras no corpo e como a luz ambiente define o clima geral da imagem. E na terceira parte, o Bagnola vai ensinar como você pode reproduzir o mesmo resultado em estúdio. Esse ensaio é mais um passo no nosso aprendizado contínuo de preto e branco. Aqui, a técnica não substitui o olhar. Ela amplia as possibilidades. E o fotômetro faz de cada ajuste de luz uma decisão consciente sobre forma, volume e narrativa. Seguimos juntos, evoluindo a cada clique. Assista até o final. Olá, amigos da EFO! Como é que vocês estão? Bem-vindos e bem-vindas ao canal mais chato da internet. Aquele que é mais chato do que assistir tinta secar. Inclusive, deixa eu já afastar um monte de gente daqui. Ó, chutógrafos de plantão que vêm aqui assistir os meus vídeos e depois deixam comentários muito maldosos. É muito triste saber que vocês não gostam de mim. Na verdade, como dizia meu pai, dependendo de quem te odeia, isso é um grande elogio. Eita sabedoria do Bagnolão, que foi o meu grande inspirador na fotografia. E aí, faço aquela pergunta simples. Você é capaz de colocar uma cartolina preta no monitor da sua câmera e sair fotografando para um jornal ou, enfim, num ambiente de guerra que você não pode perder a foto? Se você não tem essa segurança, você está muito longe de sentir o prazer que eu quero passar para você. Então eu sei que vocês estão enferrujados pela falta de atividade cerebral, que é o que eu quero trazer para você. Existem formas de você interpretar a luz e respeitando, né, essa medição, esse resultado, passar isso para sua câmera. Eu vou dar bastante foco a esse assunto da capa, que foi, né, como eu disse, aquilo que eu prometi para vocês já no vídeo passado. E antes disso, eu quero que vocês entendam como eu cheguei nesse resultado. Porque ficar mostrando para vocês, olha que linda essa foto, tá bem, entendeu? Não vai agregar em nada. Eu acho que a gente tem aqui uma diferença de propósito. O propósito desse canal é partilhar aquilo que eu sei, sempre digo, gratuitamente. O sucesso você não mede por número de seguidores. O sucesso você mede por aquilo que o que você faz e o que você fez nessa vida podem causar de positivo na vida da outra pessoa. Ter seguidor é só ser famoso, entendeu? Mas você vê, ultimamente, o que tem fechado
de canal que fala de fotografia, enfim, né? Vocês que seguem os outros canais, vocês veem aí até grandes canais tentaram mudar de rumo e depois voltaram, enfim, mas não vivem da fotografia, vivem desse blá 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 equipamentista de review, enfim, né? Bom, enfim, isso aí já é uma coisa que a gente vem falando bastante tempo, então não preciso mais tocar no assunto. E hoje o que a gente vai fazer é um exercício muito legal que faz parte dessa nossa missão aqui neste canal, diretamente de Portugal. É exatamente isso que vai acontecer. Beleza? Queria fazer essa introdução e agora vamos aí para a vinheta e aí umas provocações também que vem logo a seguir, tá bom? Vamos, que é nóis. Vamos lá. Ninguém me contou a história exata do meu país, né? Hoje eu falo Sim. que a gente precisa fazer, para os meus amigos, para quem eu posso, que a gente precisa fazer o teste do pescoço, que um homem negro um dia me ensinou a fazer, que é chegar nos lugares. Eu acho, faça isso com seu filho, né? Chega no lugar com sua criança branca, você branco, fala assim, vamos fazer o teste do pescoço, filho? E dá uma girada no lugar que você está e conta quantas pessoas negras tem aqui. Nossa. Por que a gente vive num país de maioria negros e pardos e por que eles não frequentam o lugar, porque Sim, eles que não a estão, gente- eles estão em minoria nos lugares que a gente está. E a gente precisa contar a história desse país que foi fundado num dos maiores crimes da história da humanidade, que é a escravidão no Brasil. Exatamente. Né? Esse país foi fundado em cima da opressão, do espólio. O grande pilar econômico do Brasil é o trabalho escravizado. Quando eu era pequena, a gente teve uma empregada que trabalhou na minha casa durante muitos anos, que foi a Alzira, que é uma pessoa muito importante da minha infância, que morava com as filhas dela em casa, e a gente falava, não, ela é da família, né? A gente falava, só que elas não comiam na mesa mesa. com a gente. É. Minha mãe era amiga da Alzira, de chorar no sofá e abraçar depois, as duas desabafando, mas elas não comiam com a gente, elas dormiam no quarto dos fundos. E nunca ninguém na minha escola fez eu associar a imagem da senzala com os escravos àquele quartinho da Alzira, onde eu passei tantas tardes adoráveis Sim, com ela. sim. Mas É. ninguém nunca me contou a história do porquê que era diferente. E aí a pessoa não quer entender a cota. Acha que o filho de alguém, de uma mãe que trabalha o dia inteiro, que tem um filho jogado na favela, inclusive facilmente cooptado pelo tráfico, porque com quem vai ficar essa criança, se essa mãe trabalha o dia inteiro? E onde ela fica? É muito fácil, é uma equação muito, muito fácil de entender essa falta de oportunidade, essa reparação que precisa acontecer urgentemente. Graças a Deus a gente tem programas, mas nunca serão suficientes para tamanha Tamanho desvantagem, Sim. né? Bom, então maravilha. O que vai acontecer a partir desse momento? Eu vou usar, inclusive, algumas críticas que foram super bem aceitas, mesmo, enfim, sendo críticas diretas sobre algumas afirmações que eu faço, sobre a rapidez de raciocínio que a geração analógica ela tem em relação à geração digital. Os automatismos, embora pareçam uma coisa muito legal, eles acabam também eliminando esse desenvolvimento do olhar e a tradução desse olhar numa técnica completamente exata para que você, no caso do filme na época,
conseguisse, a foto perfeita. É uma afirmação que é baseada naquilo que eu sei que é verdade. E existem coisas que, se você não conhece, você não pode criticar, né? Essas pessoas nunca fotografaram em analógico e vieram de uma, enfim, né, de uma geração que nasceu digital e que recebeu influência de, enfim, pessoas que também não viveram a fotografia analógica. E aí isso cria um pensamento completamente fora da realidade e você não pode lutar com a realidade. Eu não vou colocar os comentários aqui, porque eu recebi pelo WhatsApp, são pessoas que seguem o canal, até respondi amigavelmente, respeitosamente. Daí eu falei, cara, como é que eu consigo transformar essa crítica em alguma coisa positiva e que definitivamente mostre para você que a fotografia é uma coisa que me dá muito prazer. Prazer para vender, porque eu tenho segurança técnica que eu vou conseguir o resultado. Mais uma vez, o fotômetro, para quem acredita e para quem comprou, cara, sim, é uma mudança radical. Pessoal, olha, é o seguinte, eu vou fazer agora um mini Bagnola Responde, porque, por sorte, e por uma coincidência gigante, você pode ver aqui, olha, são 16h20, tá vendo? Eu recebi às 14h35, ou seja, 2 horas atrás, uma mensagem do Bernardo Itikawa Júnior, lá de São Paulo, que traz uma dúvida que faz todo sentido para que você entenda daqui para frente tudo que eu vou falar sobre a construção dessa fotometria de uma forma digilógica e que também é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu já recebi inúmeras vezes, já fiz Bagnola Responde também sobre isso, mas não custa nada aproveitar essa oportunidade, resolver essa dúvida do Bernardo e também trazer de volta no momento em que vai ser muito útil, beleza? Então vamos escutar o que o Bernardo perguntou. Fernando, bom dia. Fernando, eu estou com uma dúvida num vídeo seu, aquele vídeo que a Mariana está na escadinha da tua casa, da subida pro segundo andar. Você fala o seguinte, que você mede 8 de abertura, põe esse 8 como X. Então, o X sobre 2 seria 11. E você, no vídeo, fala para descer para 5,6. Me explica direito isso que eu não estou entendendo. Se descer para 5,6, seriam 2x. Bom, beleza. Tá aí. Vou responder. Já respondi, inclusive, aqui para o Bernardo.
Tá vendo? Eu falei, ó, fala, Bernardo, beleza? Para explicar aqui é muito mais complicado do que explicar no próximo vídeo, que eu devo publicar até o final de semana. A sua dúvida pode ser útil para o conteúdo que estou construindo e você vai entender, porque x sobre 2 não é 11, e sim f5.6. Fica atento lá, um abraço. Então, vamos resolver isso aí de uma vez, vamos lá. Bom, então vamos lá resolver essa situação, que na verdade eu tenho que agradecer muito ao Bernardo, que trouxe essa questão no momento, cara, que era assim, entrou que nem uma luva. Beleza? Então é o seguinte, Bernardo, presta bem atenção. Eu tenho aqui 2 speedlights, ok? Eu vou colocar, inclusive, aqui uma régua no chão, para você ver. Olha, a mesma distância que tem para as paredes laterais, tem para o fundo, certo? Então, vamos lá. Eu vou ligar esse aqui da direita. Beleza? Ok. Então, eu tenho deste lado aqui direito a luz que esse flash projeta. Ele está aqui configurado em carga total. Tá vendo? 1:1. E aí eu coloquei no zoom máximo para ele concentrar, para ficar mais fácil. Porque se a gente baixa o zoom, ele dispersa, que é aquilo que eu adoro fazer com o difusor grande angular. Mas aqui, para melhorar a visualização, vai ficar com o zoom máximo. Beleza? Este aqui está configurado exatamente igual. Vamos lá. 200, tá vendo? E 1:1. Então, beleza. Tenho aqui 2 fontes com a mesma intensidade e com a mesma fotometria, considerando que são flashes da mesma marca, ok? É tipo situação ideal. Então, se eu coloco o meu fotômetro e me dá 8 deste lado, obviamente, do outro lado também vai dar 8. Esses 2 estão em X. Então, se eu quiser o detalhe desta parede, eu tenho que colocar em 8, que é a leitura da alta luz, e depois eu vou pegar a foto da Mariana e a gente vai também analisar isso na prática. E agora a gente vai fazer uma pequena modificação. Se eu venho aqui e coloco em meia carga, deixa eu colocar aqui, meia carga, pronto. Obviamente, se eu colocar o meu fotômetro aqui, vai me dar 5.6. Por quê? Porque 5.6 para 8 é a metade da luz que incide. Ok? Todo esse cálculo do x sobre 2, x sobre 4, ele leva em conta a incidência da luz sobre a lumisfera do fotômetro. Então, na prática, significa o seguinte: se naquela foto a luz do ambiente, que é algo que eu queria registrar, é o meu x, a luz de preenchimento tem metade, ou seja, x sobre 2. Ela é mais fraca, porque você está considerando os f-stops. E eu estou considerando aqui a diferença de intensidade luminosa, certo? Então, voltando aqui, se eu tenho carga total 1:1 e neste outro eu tenho meia carga, este aqui é metade, está escrito aqui. Beleza? Então, eu vou colocar o fotômetro aqui, vai me dar 5.6. Porque se eu clicar com 2x, como você falou, o que vai acontecer? O flash de preenchimento vai ser mais forte até do que a luz ambiente. E é por isso que muita gente tem sombra no fundo, porque a luz de preenchimento acaba sendo mais forte do que a luz ambiente. Beleza? Deu para entender isso? Então, vamos seguir em frente. E agora, Bernardo, eu queria também abordar essa sua dúvida com relação
a essa dificuldade de entender que, para mim, o x sobre 2 não é o 2x. O 2x é exatamente a soma de 2 flashes. Então, imagina o seguinte, se eu pegar e colocar este flash em carga total com 8, este aqui em carga total com 8, é x e x, como eu mostrei antes. Agora, se eu pegar isto e projetar lá na parede, tá vendo? Esse risco vermelho está bem alinhado com esse traço no chão. E aí, faço a mesma coisa com o outro e junto os dois. Se eu colocar o fotômetro nesta região, vai dar 11 cravado, que aí sim são 2 vezes o x. Aí é o 2x do ponto de vista da fotometria. E aí sim, essa somatória vai dar 11 cravado. Porque, assim como 5,6, que é um ponto de diferença, é metade de 8, quando você junta esses dois, para que você tenha esse detalhe na parede, você vai ter que fechar o diafragma para 11, porque é o dobro de luz que você tem nesse ponto. Antes você tinha separado, né? E agora você tem os dois unidos nesta região central. Então, isso é o 2x, que é o dobro daquilo que seria em 8, por isso que dá 11. Em matemática da fotografia, que é a coisa mais bonita, porque às vezes as pessoas pensam, vou chutar, né? Abro um ponto, abro um terço, abro 2 pontos, e na verdade a quantidade de luz que você causa, ela é muito significativa. E é por isso que as pessoas não conseguem acertar, mesmo tendo monitor para conferir. Depois tem que levar para pós-produção. Quando você tem um fotômetro, você afina isso, cara, assim, milimetricamente. Clicou, já era. Então, vamos tirar esses speedlights daqui, que eles já cumpriram a função, e eu vou simular a luz que vem de cima, numa janela translúcida, sabe, tipo acrílico, aqui no corredor do meu prédio, aproveitando a luz natural, ainda mais que eu moro no último andar. Então, cara, isso tem uma luz linda que eu gosto sempre, principalmente no verão, que o sol passa mais em cima, eu gosto muito do efeito desse fundo. Então, eu simulei aqui esse fundo, com esse aqui que é de tijolo. Depois, quando eu acender a luz aqui, vai ficar mais claro. A foto da Mariana não é de tijolo, mas é daquela pastilha, sabe? Azulejo, assim, bem pequenininho. E aí, vou colocar aqui agora essa simulação dessa luz que vem de cima. Mudar aqui o enquadramento. Então, isso aqui seria uma representação daquilo que é o fundo que eu usei na foto dela. Beleza? Vamos voltar aqui. Essa luz de cima é o meu X. Se eu coloco a Mariana aqui, olha, tcharam, deixa eu mudar. Essa luz que vem de cima, ela toca no ombro, ela faz o recorte no cabelo. E como eu quero detalhe nessa alta luz, a medição que der, aquela que eu coloco na câmera, para não ter nenhuma perda de detalhe. Isso aí, você já deve estar cansado de escutar aqui no canal, que é o tal do X. E a luz de preenchimento seria esta aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então, ela preenche, eu vou desligar para você ver, ó. Ela preenche as sombras. Obviamente, aqui ele não representa de uma forma fiel, porque essas sombras que ficaram aqui, elas não, enfim, elas não acontecem na foto. Esse programa tem algumas limitações. E só para você entender, eu vou colocar o tripé aqui de volta. Deixa eu
dar uma girada para você ver. Olha. Isto é basicamente aquilo que aconteceu na foto da Mariana. Então, esta luz aqui, ela está calibrada para 5,6 e esta aqui está com 8. E é exatamente isso que você está vendo que aconteceu nessa sessão com a Mariana. Beleza? O meu flash praticamente não aparece, ele preenche, porque se este aqui tivesse com o dobro da carga, ele estaria em 8. Se ele fosse 2x, ele passaria para 11. E aí você teria sombras muito densas na parede. Por quê? Porque esta luz é mais forte do que essa. Neste caso, até representou bem legal. A sombra não aparece. E eu vou colocar aqui para fechar o vídeo novamente, para você sentir o ambiente e ver como a minha cabeça funciona. Se eu gosto daquela luz, que é uma luz natural, que é uma luz solar, cara, eu quero trazer isso para dentro do estúdio. Isso marca muito o meu estilo de fotografia. Beleza? Bernardo, espero que tenha respondido aí. Qualquer coisa grita, tá bom? Obrigado pela pergunta aí. Mais uma vez, vou fechar aí com esse vídeo lindo da nossa Mariana, que a gente tem muita saudade. Tomara que em breve a gente feche um projeto juntos aí, vocês vão ficar contentes também. A arte da fotografia começa na rua, no olhar desenvolvido através do entendimento da luz do sol, que foi lá que em 1826, acho que é isso, 1826, depois eu vou conferir, o Niepce conseguiu gravar uma imagem que ficou conhecida como a primeira fotografia do mundo. Então hoje a gente vai dar um passo a mais. No vídeo passado eu mostrei a base, né? Essa coisa, enfim, de você classificar, aquela luz é bonita, aquela luz é feia, enfim, isso na verdade é uma ideia muito feia, completamente desajustada, porque toda luz é bonita. Assim como toda criança é bonita, percebe? A luz para mim é como se fosse uma criança e que surpreende e que nos ensina também, certo? Então hoje eu vou entrar fundo mesmo no tema que vai desenvolver a sua capacidade de observação, que é aquilo que fez e faz toda a diferença no trabalho de um fotógrafo profissional. Isso não é só um discurso bonito, não, isso é prático. Ou seja, imagina, você vai fotografar um restaurante. A luz daquele restaurante é a luz bonita, você pode até não gostar, porque às vezes é uma luz que tecnicamente exige muito, então você fala, ai meu Deus, não sei o que luz feia. Não, você tem que ser capaz de reproduzir aquela luz com fidelidade total, para depois incorporar alguma luz artificial que complemente principalmente as sombras. Bom, pessoal, é o seguinte, para finalizar essa explicação para o Bernardo e também para resolver algumas perguntas, né, que vocês sempre mandam, eu saí do estúdio, né, ou daquela situação interior, ali no corredor da minha casa, e trouxe essa situação que é exatamente o X e o X sobre 2. Então, se você olha primeiro para esta foto aqui, da esquerda, você vê que ela tem um preenchimento que é mais fraco, mais leve do que aquela alta luz que você vê no fundo. Normalmente, quando eu meço com o fotômetro o fundo, eu vou lá, já ensinei, né, que eu uso o fotômetro de lado para considerar a alta luz que vem do céu, mas também aquilo que volta do chão. Isso aqui, eu estou cansado já de falar. Então, essa é a leitura que eu coloco na câmera. Daí eu olho, eu falo assim, eu quero um fundo mais claro, mais escuro.
o zero que o fotômetro me dá, do ponto de vista de leitura cravada, é um ponto de partida, por exemplo, que nem nessa situação. Porque essa parede que você vê, ela não é torta, ela é diagonal. Então, na hora de compor, eu falei, pô, legal, cara, eu vou criar uma composição simétrica do ponto de vista de quantidade de área que eu destinei para ela e para o fundo. Eu vou passar aqui um traço para você sentir como isso funciona na minha cabeça. Então, ela é uma composição que é simétrica, porque tem as mesmas áreas, por causa dessa diagonal que atravessa aqui a cabeça e todo o corpo da Mariana. Então, é o seguinte, deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Neste caso, eu usei o preenchimento com uma softbox. A softbox, ela retira alguma potência, alguma luminância do flash, se eu tivesse só com difusor grande angular. Mas eu queria aqui, por estar no dia nublado, eu queria que esse preenchimento também fosse mais suave, mais haze, assim como a luz de um dia nublado. E desse lado direito, você vê a situação sem o preenchimento. Por que isso aconteceu? Pode ver aqui que a primeira foto é a 6985 e a próxima é a 6986. E quando eu estou nessa situação, onde eu sou obrigado a usar uma carga no speedlight um pouco maior para compensar esse consumo de luminância que a softbox ocasiona, eu tenho normalmente um período de reciclagem um pouco maior, óbvio. Se eu coloco em 1/4, ela carrega mais rápido. Se eu coloco em uma configuração 1:1, ela demora mais para carregar. Porém, o que acontece? Ela está no lado escuro aqui. Então, eu tenho que garantir o foco. Normalmente, nessa condição, eu deixo o obturador, né, o botão de disparo, configurado para multi. Ou seja, se eu descer o dedo, ela faz um monte. Eu normalmente dou umas metralhadinhas assim, duas, sabe? O que acontece? Não deu tempo de carregar, mesmo eu tendo usado um booster, que é aquilo que eu já mostrei para vocês, né, que eu, nessa situação, para dar mais power para o speedlight, eu tenho aquele booster que torna o conjunto de 4 pilhas normais que vão dentro do flash. Esse booster tem mais 8, então são 12 pilhas trabalhando para essa recarga. Mesmo assim, neste caso, não disparou. A pose está rigorosamente igual. E isso eu guardei numa pasta que normalmente eu trago para a mentoria exatamente para tentar resolver essa dúvida que muita gente tem. Então eu vou aproveitar para trazer um pouco também disso, para partilhar aqui com vocês, mesmo que seja fora da mentoria, ok? Então, deixa eu primeiro colocar isso aqui a 100%. Então, coloquei aqui a Mariana e a 100%. Então, aqui você nota do lado esquerdo o preenchimento e aqui você nota só a luz disponível. Né? Vem um pouco de luz do fundo e que dá essa certa textura, mas não é suficiente. Se você olha aqui embaixo, a sombra é muito dura. Então, o preenchimento que eu vou fazer, ele é calculado com a diferença de 1 ponto em relação à leitura que eu fiz no fundo. Entendeu? Então, supondo que tenha dado 11 lá atrás, o meu preenchimento na softbox tem que dar 8. Se tivesse dado 5,6 lá atrás, o meu preenchimento seria 4. Entendeu? Se tivesse dado 4 lá atrás, seria 2,8 na frente. Essa diferença, o x/2, como eu expliquei, é sempre um ponto de diferença
que é a metade exata da luz. Beleza. Aí eu vou trazer aqui uma comprovação daquilo que eu venho falando sobre a nitidez das DSLR, a nitidez da 2470, que a minha é 4. Então, aqui você tem a luz disponível sem preenchimento. Se você olhar o fundo, deixa eu colocar aqui assim, ó, o fundo é igual, entendeu? Ó, inclusive, deixa eu mostrar uma coisa que é super bonito, que é o desfoque. Eu descobri que o desfoque... Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Peraí. Eu descobri que o desfoque dessa lente em 70 milímetros, ele se assemelha muito ao desfoque, deixa eu colocar aqui assim, ó, que aquela lente Helios traz, que é o desfoque swirly, sabe? Olha que bonito que fica. É um desfoque em redemoinho, assim. Swirly é redemoinho em inglês. Então, deixa eu voltar aqui. Ctrl 1, para vocês entenderem. Olha, deixa eu voltar aqui de novo. Opa. Ctrl 1. E vou trazer essa cara linda aqui para a gente. Repara que nesse lado direito você não tem nenhum brilho no olho. E como o Cat Light é importante para trazer vida, para também iluminar, sabe, essa, né, a íris, trazer o tom da cor dos olhos e tal. Vê, ela está até molhada, né, porque ela estava na chuva. Então você vê aqui em cima do lábio, né, entre o nariz aqui, ela tem água. E desse lado não. Então, no olho do lado direito, você não vê nenhum brilho, e nesse outro você já vê o quadradinho ali da softbox. E esta nitidez vem de uma 6D com uma 2470-4. Agora, obviamente, a liga dos anti-DSLR vem com um blá, 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 que, não se mantém vivo, né, quando eu mostro isso aqui. E eu, assim, eu não vou mudar o mundo, né? Eu só posso mostrar o que eu mudo no meu mundo e você segue se quiser. Então, deixa eu mostrar aqui, principalmente, as texturas, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Repara como a sombra aqui está muito mais clara. Como os detalhes aparecem, e aqui não aparecem. Isso aqui é o RAW puro. Entendeu? Então, olha como isso mantém todo o detalhe sem mudar o fundo. Quer ver? Ó, vou colocar aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui e vou trazer para cá. Ó, o fundo é igual. O preenchimento que eu fiz é que é a grande diferença. E como esse preenchimento é mais fraco em termos de potência luminosa do que o fundo, não tem projeção de sombra da Mariana no fundo. Entendeu? A sombra desaparece. Ok? Beleza? Legal, né? Ei, Mariana, que saudade, Mariana! E eu quero voltar um pouco àquilo que foi uma fase da minha vida onde o aprendizado acabou consolidando a minha própria carreira. No momento em que todos os meus mestres, mesmo que sejam espiritualmente falando, porque muitos já tinham partido, mostrassem, né, pelo trabalho, que a luz natural é a fonte de vida da fotografia. No momento de pura adrenalina, o fotógrafo conseguir extrair o máximo. Olha, e aqui eu queria abordar um assunto que é recorrente, sabe? Que é a respeito das decisões que você toma em função dessas influências, que não tem nada a ver
com o mercado fotográfico do ponto de vista da profissão, fotógrafo. E são canais que são ligados a lojas, a marcas, enfim, né, que tem realmente uma outra proposta como negócio, como forma de vida. Volto a repetir, são canais que têm o seu espaço, alguns merecem enorme respeito, mas a gente não pode desconsiderar que isso influencia nas suas decisões enquanto fotógrafo, certo? Então é o seguinte, eu venho de uma fase da fotografia em que o automatismo ele era muito restrito, né? Você pega hoje, eu vou fazer uma comparação. Se você pega o tempo do Ayrton Senna, que é um cara que ficou na história, né, como o rei de Mônaco, pô, numa pista, velho, que é assim, na época era câmbio na mão. Câmbio na mão, o cara tinha que andar em Mônaco a 1.000.000 por hora, passar perto, né, das barreiras, uma adrenalina gigante, e que não tinha eletrônica como tem hoje. Obviamente tinha tecnologia, mas era muito restrito. Então quando eu pego uma 20D, e isso incomoda bastante, né, muitas pessoas, quando eu estou diante do meu cliente, isso é uma mais-valia. O equipamento, quando eu chego com uma 20D, a primeira coisa que eu faço é dizer para eles o seguinte, falei, olha, esta câmera tem 20 anos. Esta câmera ela é parte da história da fotografia, ela tem um resultado natural, ela tem pouca influência daquilo que não é o cérebro, ela tem cores que se assemelham muito à fotografia analógica, então cria-se uma expectativa positiva com uma câmera que tem 20 anos. Percebe? Isso faz parte de uma certa malandragem comercial, no bom sentido, mas também um domínio completo da técnica, que quando o cliente vê o resultado que eu consegui com uma câmera de 20 anos atrás, a única coisa que ele faz é me admirar, entendeu? Até porque quando você pega uma DSLR, por exemplo, eu pego uma 5D Mark III que eu tenho, que é a minha câmera mais potente, que eu mais adoro. Quando eu chego lá, com o battery grip, né, com o suporte de pilhas, com uma lente bacana, pô, ela fica muito grande. Então isso também ajuda nesse impacto, né? É uma coisa que chama a atenção. Quando você pega as mirrorless, elas ficaram muito pequenas. Então isso já não causa tanto impacto. Por quê? Porque o cliente não conhece de equipamento fotográfico. Essa semana, inclusive, só se fala da R6 Mark III. Meu, é uma câmera que só o corpo custa 25 pau. Com uma lente pode chegar a 30. Né? Eu fiz uma pesquisa, porra, cara, assim, tem uma variação enorme. Agora você pensa, você tem o seu equipamento, você não tem ideia do mercado, mas você vai buscar informação em canais equipamentistas que também não têm a menor ideia do que é o mercado. E aí começa a ler as specs e não sei o que. Meu, os caras não sabem do que estão falando, entendeu? Porque na prática é que você aprende realmente aquilo que é a resposta. Quando você olha uma câmera como essa, que custa 30 pau, e você se mete a fotografar fotografar cliente pequeno, quando você acha que você vai recuperar essa grana?
E aí começa, porque eu tenho que ter a luz, enfim, porque aquela softbox é maravilhosa, os caras falam, né, abrem aquelas octabox, para você levar para o restaurante. Você está lascado, você não pode entrar com equipamento que possa trazer bactéria. Então essa ignorância faz com que você entre pelo cano. Isso é uma dica gigante que eu estou dando para você. Beleza? Eu lembrei agora dessa coisa do Ayrton Senna, e se você pega um volante hoje dos pilotos de Fórmula 1, claro, eles são talentosos, mas tira esse volante e eu quero ver se eles vão chegar ao calcanhar do que os caras da época do Ayrton Senna faziam. A emoção, a adrenalina que aquele volantezinho sem nenhum relógio, a sensação que se tem quando assiste, é que o cara é muito fera, entendeu? Agora, vira videogame, porque a outra equipe tem mais tecnologia, tem mais dinheiro, então o talento individual acabou sendo menos importante, né, o braço, e exatamente por aí que você está se encaminhando, entendeu? Você olha um cara que tem uma câmera, vai comprar uma R6 Mark III, hoje você está formatado para achar que ele é um fotógrafo melhor do que você. E ao contrário, se você der uma 20D para esse cara desmonta na tua frente. Entendeu? Então, esse é o grande calo, né? A grande pedra no sapato que esse canal significa. Então, assim, se você quiser comprar, o dinheiro é teu. Entendeu? Mas eu não quero, eu quero ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro eu tenho que usar o equipamento que eu mostro para você. Tudo que você vê no meu site foi feito com DSLR. Muitos trabalhos ainda eu faço com a 20D, como eu mostro aqui no canal. Com o tempo, o equipamento, né, passou a ser parte de todo o jogo de marketing, enfim, e a troca constante acabou virando esse equipamentismo que hoje em dia afeta a vida de muita gente que me procura e eu falo, cara, tem mais equipamento do que precisa. E aí essa foi sempre a missão desse canal. Os canais focados em equipamentos trazem as últimas novidades do mercado, enquanto aqui o foco está nos fundamentos que garantem longevidade na profissão. Inteligência financeira, domínio técnico avançado para cada nicho escolhido e estratégias para a lucratividade e sustentabilidade do seu plano de negócios. Eu estou em Portugal e eu sempre digo para vocês, não gastem tempo e nem dinheiro com cliente pequeno, com cliente que não tem nenhuma força comunicacional no mercado, do tipo, caramba, você fotografa para este cliente? Então eu vou querer também ser fotografado por você. Então consegue imaginar esse tipo de fotografia? Puta, isso é realmente Fórmula 1. Muito do que acontece na minha vida vem daí. Eu sou feito desse material. A escola tem valor? Para mim é questionável, porque na verdade não é a escola que tem valor, e sim o professor que está dentro da escola, que se tiver valor, positivo. Se for lagartixa fotometrofóbico, dislike nele e você entra pelo cano gastando a puta de uma grana. Uma coisa que eu faço de vez em quando, e tenho feito com mais frequência ultimamente, é usar este fotômetro para usar no celular em modo Pro. Porque eu falo, pô, eu tenho meu é um Redmi 13 Note 5G Plus. Tem 200 mega na câmera, na melhor câmera. E eu vou mostrar para você uma foto que eu fiz usando essa câmera desse telefone. Cara, eu fiquei de queixo caído com a qualidade, porque eu faço agora uma combinação entre o fotômetro, como eu disse, e o modo Pro,
onde eu configuro o ISO. E, cara, eu fiquei realmente muito surpreendido pela Positiva, obviamente, com o grau de detalhe, principalmente no X, que são as altas luzes, como quem segue o canal sabe, sabe já muito bem. Olha, eu acho que é legal eu intercalar aqui algumas fotos para ir ilustrando e para que não perca o fio da meada. E depois que você entender como a curiosidade é uma coisa que você tem que começar a desenvolver antes de ficar comprando coisas novas. Entendeu? Porque as redes sociais, elas trouxeram um soterramento da informação que, cara, assim, destrói qualquer tipo de planejamento que possa vir a dar certo. Então é o seguinte, esta é a foto que eu fiz com a câmera principal. E aqui tem um detalhe que realmente me fez acreditar que o celular pode sim ser um grande aliado, desde que ele não seja obrigatoriamente o seu equipamento principal. Então eu vou mostrar aqui para você, olha. Aqui aconteceu uma coisa muito legal. Você está vendo essa coisinha branca aqui? Isso aqui é uma bosta de gaivota, que esta aqui, não sei se eles estavam brigando por território, ela passava e dava uma cagada assim em cima. E eu não acreditei que apareceu. Tá vendo? Então, veja só, deixa eu abrir aqui, eu aumentei demais aqui, né? Então, ela perdeu um pouco da qualidade. Então, vamos ver aqui, olha. Essa é uma fotografia feita da seguinte maneira. Eu coloquei a câmera em modo Pro, fiz a medição da luz incidente, fiz a medição da sombra, coloquei isto na média e cliquei. E por que ela tem esse tom, essa saturação? Porque eu coloquei um filtro polarizador na câmera, compensei, porque medi também o fator, né, de compensação de perda de luz, colocando o filtro em cima da lumisfera do fotômetro e fiz o clique, como eu faria com a minha câmera, seja ela DSLR, seja ela médio formato, é sempre a mesma coisa, inclusive se fosse filme. Então eu olho essa foto, eu falo, cara, isso aqui está muito, muito, muito bom. Entendeu? Quer ver, deixa eu trazer aqui o detalhe das sombras. Repara como as sombras aqui aparecem. A profundidade de campo, tudo isso eu construí como se o telefone fosse uma câmera comum, uma câmera normal. Entendeu? E realmente, o fato de ter pego aqui essa cagadinha esse torpedo aqui, que ela estava mandando em cima das outras, eu falei, caramba, foi aqui que eu pensei assim, eu falei, cara, eu vou falar para o pessoal do canal que a curiosidade, sabe, é aquilo que vai fazer diferença. Porque eu só consigo o que eu consigo com a 20D porque eu me aprofundo nesse estudo. E eu falo, porra, cara, que legal, velho, entendeu? Eu posso ter no telefone, que esse aí é velho, de 2024. Então, eu não preciso comprar um novo, gastar uma puta grana, porque vocês estão sendo bombardeados como essa gaivota, velho. Entendeu? Tem muita gente jogando bosta em cima da sua cabeça. Entendeu? Então, vou passar isso aqui para a gente começar a entrar, inclusive, no mundo do preto e branco. Como que você constrói o seu preto e branco? É muito simples. Na fotografia analógica, você colocava filtro físico,
né? O filtro feito mesmo para enroscar na frente da objetiva. Então, você tinha que ter um puta filtro com qualidade, porque senão você destruía tudo aquilo que é a configuração original da sua lente, certo? Mas é o seguinte, se você vier aqui no Photoshop, vamos ver aqui no Camera Raw. Espera aí, ó, vem aqui comigo. Eu vou desligar os alertas por enquanto. Isso eu quero falar depois. Você vai reparar que aqui tem o azul de um lado e o amarelo de outro. Isto é o que a gente fazia no analógico. Se você tem uma fonte de luz que é esverdeada, como a luz fluorescente, você usava um filtro levemente magenta. Tá vendo? Então, verde é o complementar do magenta, magenta é o complementar do verde, e em fotografia, a soma desses dois é o que te dá o balanço de branco. Então, vamos supor, você fotografou com luz de tungstênio, e você vai reparar que o azul desapareceu. Ó, eu vou colocar aqui. Então, para você tirar esse amarelo, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o azul. O balanço de brancos volta a ser correto e o branco volta a ser branco. E antes de mostrar no Photoshop de uma forma mais fácil, eu vou trazer para você a base, porque é importante. Você nota que o que você encontra no digital é exatamente aquilo que foi herdado da fotografia analógica. Então, não tem essa distância, esse abismo entre duas eras. Percebe essa coisa do dinossauro? Isso é realmente uma burrologia, assim, não dá para classificar. Então, eu vou entrar aqui no Nik Collection, que é o programa que eu uso para construir o meu preto e branco. Beleza, isso aqui é o neutro, certo? Se eu tivesse feito essa foto com filme preto e branco, o resultado seria esse, com esta neutralidade. Você sabe que aqui é azul, que aqui a areia é amarelo. Então, o que acontece aqui? Quando você usa o filtro da mesma cor, ou seja, o céu é azul e eu coloco azul, o que acontece é que essa cor é filtrada. E a cor complementar do azul, que é o amarelo, ela escurece. Isso é um dos segredos do trabalho do Sebastião Salgado. Ele trouxe isso para o digital. Eu vou mostrar até uma foto minha, em analógico, que você vai olhar e você fala, cara, que tom de pele maluco, lindo. Porque isso vem do analógico. Então, veja só. Vou colocar aqui o filtro azul. Então, repara o que vai acontecer no céu. Lembra? Filtro da mesma cor, clareia. Filtro da cor complementar, escurece. Como eu tenho aqui azul no céu e amarelo aqui, então você vai ver o efeito nas duas situações. Então, vamos lá. Ó. Olha isso, cara. Que coisa linda. Isso eu consigo fazer no filme. Entendeu? Isso aumenta muito o contraste e me dá uma outra leitura que, cara, eu gosto muito disso. Então, reparou? O céu ficou mais claro e o chão ficou mais escuro. Vamos fazer o neutro aqui, ó. Olha que demais. E agora, e se eu fizer, vamos voltar para o neutro, e se eu usar o amarelo? Eu vou clarear tudo o que for amarelo e vou escurecer tudo o que for complementar ao amarelo, que é azul. Olha que demais. É outro preto e branco, com contraste absurdamente diferente. Vou colocar de novo aqui, olha. E aqui eu quero mostrar para você o que a fotometria manual consegue trazer numa foto feita com celular. Deixa eu deixar aqui no neutro. Zona 0.
Consegue ver essa zebra aqui, ó, amarela, aparecendo? Só isso que tem zona 0, que é o preto puro, sem detalhe nenhum. A partir do momento que eu vou subindo, eu já passo a ter detalhe em todas as zonas. Já não é um preto puro. Venho aqui, zona 2, zona 3, olha. Todas as zonas estão presentes, sem exceção. É esta transição que faz com que toda a escala esteja representada na minha fotografia. Isso é o sistema de zonas aplicado na prática. O meu livro mostra isso e ensina em todas as áreas. Passo para a zona 8, é ali naquela crista da onda ali, ó. Tá vendo? Zona 9 e zona 10 não tem absolutamente nada além de uns pontinhos que são desprezíveis aqui. Beleza, vou cancelar. Aí você fala, pô, Fernando, legal, entendi, mas eu não tenho isso. Não tenho esse programa. Pô, esse programa custa $180, entendeu? No Photoshop, vocês têm esses Layer Adjustment. E tem aqui Black and White. Veja que ficou exatamente igual aquele neutro que eu mostrei no programa. Você consegue agora fazer a mesma coisa. Muito mais fácil, por quê? Porque aqui você já tem de mão beijada, com sliders separados, isso que eu falei. Então, se eu quero clarear o céu, eu clareio aqui, olha. Se eu quero escurecer a areia, eu escureço aqui. Tá vendo? E você pode, inclusive, tem algumas partes que são musgo, que vem aqui bem no cantinho aqui do lado esquerdo, tá vendo? Então você consegue fazer hoje um preto e branco construído exatamente como se fosse filme. Isto porque é a transposição de todo o aparato intelectual que os grandes mestres do preto e branco trouxeram e que o Photoshop herdou, incorporou. O que seria do Photoshop sem a fotografia analógica? Exatamente o que você é hoje, por desconsiderar a importância da presença desta lógica analógica dentro da sua fotografia digital. E o que é mais legal aqui é que é uma pós-produção em preto e branco que é muito melhor do que se você colocar a configuração na câmera, que só vai tornar preto e branco o teu JPEG. Aqui você faz com o teu RAW, na qualidade máxima. E ele não é destrutivo. Ó, eu tirei, a foto está aqui embaixo. Eu salvo isso como uma cópia e depois posso apagar e tenho as duas feitas, construídas, integradas numa linguagem que tem a ver com aquilo que é o meu olhar. Beleza? Vamos seguir? Bem legal, né? Eu acho que desta forma eu te ajudo muito a abrir os olhos e começar realmente a ver a fotografia, ver a profissão para além do equipamentismo. Você tem que entender a luz, saber como mede a luz. Óbvio que eu não estou aqui dizendo para você substituir a sua câmera profissional pelo celular. Não, mas já que hoje em dia a tecnologia do celular traz essa qualidade, é uma maneira de você ter um elemento a mais ali para fazer a diferença usando todas as facilidades de transmissão, né, dos dados, enfim, diretamente para as redes sociais. Então eu tenho me empenhado bastante. E as outras câmeras, aquelas que são mais angulares, enfim, né, que fogem dessa capacidade em termos de megapixel. Então, é aquela câmera que tem lá, sei lá, 8 megapixels e não 200, o que ela pode me oferecer para que eu consiga agregar isso no meu trabalho? Assim como eu sempre fiz com a 20D, eu faço também no próprio celular.
O fotômetro, ele faz uma média muito mais equilibrada do que se você usar o sensor do próprio celular, que não leva em consideração toda essa profundidade que um profissional precisa. E esta foto que você está vendo aqui, preto e branco, do lado direito, a Mariana está a milhão, está andando. Você vê pelo movimento do cabelo dela. Eu não tenho problema de foco, entendeu? Eu estou usando aqui o AI Servo. Cara, funciona super bem e estou trabalhando com a 6D Mark I. E a situação de luz, dia fechadaço. Entendeu? Uma coisa assim horrível para esses fotógrafos que acham que luz bonita é só luz do sol. Essa suavidade, em contraponto com esta outra foto aqui do lado esquerdo, que é o mesmo dia. Então começou a mudar o tempo e abrir um sol com o dia muito nublado. Então você vê que tem um efeito meio névoa, né? Nessa luz que ilumina o fundo e que faz o recorte. Agora, falando de qualidade, esse aqui é o arquivo RAW. Então, vou colocar aqui para você. Olha a nitidez desse trabalho. E aqui você vê que é só uma softbox frontal. Essa luz de recorte no cabelo dela, para loira, fica lindo. Tá vendo o desfoque atrás, que bonito? Então, esse efeito que você vê, que, parece que tem uma poeira no ar, é exatamente o sol que abriu num dia super nublado, que, teoricamente não dá para fotografar, mas eu gosto exatamente desse desafio. Agora, olha que naturalidade. Tá vendo? Olha, sem excesso de maquiagem, que é assim que você tem que fazer o book de uma modelo. Cara, olha o nível de qualidade da fotometria, que tanto nas altas luzes, tá vendo? Olha, aqui na perna, como nos tons médios, que você já vê deste lado aqui, como nos tons mais escuros. Cara, tá todo o detalhe aí. Inclusive, aqui você nota a presença de um pouco de luz que deve ter refletido numa parede que estava aqui perto. Tá vendo? Então, isso é uma conjugação fotométrica que vem da média feita com o fotômetro. Então, nenhuma zona se perde. E aqui está a qualidade de uma 6D. Você vai precisar de mais nitidez para quê? Me fala. E agora, já fazendo uma ponte para aquilo que é a foto da capa, e você já está começando a entender como é que funciona o X/2, a medição exata, né? Se você quiser clarear um pouquinho o fundo em função do contraste que você pretende com a modelo, tudo isso é pintado com luz. E o meu pincel é o fotômetro. Né? O preenchimento ele é exato. Sabe, eu consigo colocar, no ponto que eu quero. Aí, essas duas fotos são analógicas. Esta aqui da esquerda é a mesma modelo que a gente vai reinterpretar a luz, criando essa ligação com o digital. E esta aqui da direita é uma outra New Face, que aqui tinha 13 anos, e que estava fazendo um book pela primeira vez para uma grande agência de São Paulo, e eu tinha que tomar muito cuidado para mostrar que ela tinha o corpo perfeito, que tinha a sua sensualidade, porém sem nenhuma molécula de erotismo, entendeu? E ela foi feita em cromo. E quem já teve esse prazer, que é o RAW super puro. É o puro suco do RAW, sabe como é? Porque não tem como errar nesse branco do fundo. Se você olha essa divisão dessa trave com o branco do maiô, tá vendo? Que ela está vestindo.
Cara, isso aqui, se você errar, estoura tudo. E aqui eu consegui trazer todos os detalhes. Então, acho que fazer essa comparação entre o que eu conseguia no analógico, não tendo a menor ideia do que estava acontecendo, porque não existia monitor. Então, imagina como, para mim, a fotografia digital é baba. Agora, você errar no digital, cara, você está muito longe daquilo que precisa. Por isso que o exercício da cartolina preta tampando o monitor pode ser muito útil para você. E você vai acompanhar comigo a transposição de todos esses dados técnicos para o teu trabalho digital. Vou ensinar para vocês como eu construí isso fotometricamente fora, né, com mudanças de luz por causa das nuvens, enfim, contraste, né? E aí depois eu vou pegar isto e vou trazer para dentro do estúdio. Então, para mostrar para você que o que eu aprendi na rua, eu aplico no estúdio. Isso eu faço em gastronomia, como eu mostrei no vídeo passado. Para quem assistiu aquele raio atravessando aquela folha, entende como que a luz de gastronomia Michelin que eu faço tem um toque de naturalidade, porque eu tento trazer essa naturalidade para dentro do estúdio. Entendeu? Eu não coloco só a luz e gero sombras, porque a ideia é reproduzir dentro do estúdio aquilo que eu interpreto em termos fotométricos em exterior. Porque, afinal de contas, a luz indomável, qual é? É a luz do sol. E essa luz, quando você fica amigo dela, quem fica indomável é você. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar aqui na parte final, onde eu faço a transposição de tudo que eu ensinei para dentro do estúdio, ok? Agora tem um detalhe. Eu quero que você olhe, esta é a foto original, com esse fundo desfocado, com a praia lá no fundo. Você nota aqui o sol que cria essa sombra, inclusive na pedra. Mas para poder encaixar no programa, que eu vou mostrar para você, né, como esse estúdio simulado, eu tive que cortar, entendeu? Porque a proporção é diferente. Então, só para você conhecer o enquadramento original, e depois eu tive que fazer nesta proporção aqui, ó. Foi até bom porque chegou um pouquinho mais perto, mas, obviamente, essa composição é muito melhor. Beleza? Vamos lá, então. Nossa, esse vídeo de hoje só tem mulher linda. Eita vida boa que é a minha. O negócio é o seguinte, se você for olhar esta foto, ela tem toda a base dessas outras que eu mostrei. Aqui também o dia era nublado. Se você olha no rosto dela, você nota que não tem nenhuma luz mais forte. Essa luz mais forte que você vê aqui do lado direito é um flash rebatido num daqueles rebatedores que a gente dobra, sabe? Esse aqui deve ter 1 metro, mais ou menos, e que criou o que eu ensinei no outro vídeo, que é Small Source, Big Source, ou seja, transformar o flash, que é uma fonte pequena, numa fonte grande. E se você não sabe do que eu estou falando, é só voltar aí no vídeo anterior, que fica fácil. Então é o seguinte, em cima, ali na coxa dela e no pé, você vê um raio de sol, que é o meu X. E como eu medi esse X, o fundo também fica bem exposto, porque a mesma luz que ilumina a perna e o pé é aquela que ilumina o fundo. Então, eu já tenho uma fotometria do ponto de vista de captação do ambiente impecável. Se eu tirasse o modelo desse fundo, o que ia acontecer é que teria uma areia bem exposta na alta luz aqui, teria o fundo bem exposto,
ok? Quando a modelo entra, esse raio de sol, que, assim, durou muito pouco, porque o dia realmente estava nublado, eu aproveitei e construí esse preenchimento, e é só você olhar aqui o reflexo no olho dela que você vê aonde está o meu flash. Tá vendo? É até um reflexo grande, porque ele bate no rebatedor e volta como um reflexo maior. Não é de um flechinho, né, que seria um ponto menor. E deste outro lado, aqui do lado esquerdo, você nota que também tem no ombro ali dela, né, tem uma luz. O que que é? É um outro rebatedor. Entendeu? Nesse trabalho a gente levou vários assistentes, enfim, uma equipe de maquiadores, né? Foi um trabalho bem legal. E essa é a configuração em exterior do X/2, que é essa luz que eu criei com o flash, que tem a metade do X, que seria a medição da luz a luz que vem de cima do Sol, tá vendo? E do lado esquerdo, o X/4, que tem uma diferença de 1 ponto em relação ao flash. E para você entender, como eu expliquei lá para o Bernardo, a gente lá falou em 8 como X e X/2, 5,6. O X/4 é a metade de 5,6. E essa matemática que para você parece complicada, é porque você está contaminado aí pela desinteligência fotométrica que muitos influenciadores acabaram, enfim, né, trazendo para você. Então, na prática é o seguinte, se o sol ali, na coxa e nas costas e no pé, deu 11, este flash que está aqui iluminando do lado direito, no rebatedor, que faz esse brilho, tem uma diferença de 1 ponto, 8. 11 atrás, 8 aqui do lado. E neste outro lado, eu vou chegando próximo com o rebatedor até dar uma diferença de menos 1 ponto em relação a 8. Então, ficaria 11, 8, 5,6. E essa precisão você só consegue com fotômetro. É que nem querer medir, sei lá, uma parede inteira sem régua, sem trena. Entendeu? Você pode até chegar próximo, mas você nunca consegue o resultado. E aqui não tinha outra condição, e graças a Deus que eu vivi nessa época, porque como não tinha Photoshop, então as correções que você podia fazer no laboratório eram muito limitadas. Agora, se você não tivesse nenhum detalhe porque você subexpôs, cara, aí o problema era grande. E num trabalho como esse, que depois vai ser enviado para clientes no book da modelo, os caras iam olhar e falar, essa foto aqui é feita por um lagartixa. E lagartixa é uma coisa que eu nunca fui, entendeu? Porque eu aprendi mesmo com uns crocodilos gigantes. Né? Às vezes você está comendo mosca aí, pode estar sofrendo de alucinação. Tá? Comendo mosca, consumindo mosca alucinógena. Beleza? Agora vamos para dentro do estúdio. Então vamos lá. Primeira luz, que seria o nosso X. É este flash que você pode colocar bem alto, né, atrás da modelo, apontado aqui para esta região. Você vê aí que está coincidindo ali pelo brilho no cabelo dela. E eu sugiro que você use o difusor grande angular, para que você tenha uma distribuição aqui mais homogênea, mais alargada, sem um ponto de foco muito forte, que daria aqui nas costas, beleza? Esse é o nosso X. O X/2, que é aquele small source, big source que eu falei, é o seu flash. Deixa eu colocar aqui. O seu flash apontado para o rebatedor. E aí você pode baixar todo esse conjunto, tá vendo? Para que essa luz bata aqui nesse rebatedor prateado e faça esse preenchimento aqui, que seria o X/2. Então, é muito simples. Você pega o fotômetro, esse aqui,
aqui, quando chegar aqui, onde está as costas da modelo, ela estaria deitada nesse fundo branco, aqui nas costas tem que dar 11. Aí você pega, liga este aqui, desliga este, para não ter redundância de luz. Desliga esse, liga este aqui e regula a carga para dar 8. Então seria x sobre 2, 8. 11, 8 aqui, certo? E esta placa pode ser um rebatedor prateado, pode ser uma folha de isopor com papel alumínio colado, entendeu? Que você vai chegando perto, né? Você vai afastando ou vai aproximando, e quando der 5.6, quando você clicar, você vai ter exatamente isso dentro do estúdio. E aqui é o seguinte, uma dúvida que, assim, muita gente já me perguntou. Ok, eu tenho 11, 8 e 5.6. Qual diafragma eu coloco? 11, 8 ou 5.6? Você coloca 11. Você tem que ter detalhe na alta luz. Como você configurou separadamente, quando você clicar, essa diferença ela já vai estar ajustada. Porque se você não fizer isso, por exemplo, você coloca em 8, né, e o X deu 11. O que vai acontecer é o seguinte, a sua luz de recorte vai ficar estourada, entendeu? Porque você abriu um ponto significa o dobro de luz, é como se você tivesse colocado 2 sóis na sua foto, para você ter uma ideia de como é delicado o controle fino da luz. É por isso que muita gente entra pelo cano. Então você tem como base sempre o controle da alta luz e depois o preenchimento é feito separadamente, como eu mostrei, x sobre 2, x sobre 4. E quando você clicar, você vai dar na testa da mosca alucinógena. Beleza? E aqui que eu falo, tudo que eu faço no estúdio é inspirado pela luz natural. E aqui a gente fecha este vídeo que foi muito legal, diretamente de Portugal. Vamos que vamos para o fechamento. Vai, Corinthians! E aí, pessoal, gostou desse solzinho iluminando, aquecendo esse inverno europeu, que esse ano tá foda. Esse ano tá brincadeira. Eu tô ligado aqui com o aquecedor e tô com as orelhas que, se eu fizer assim, quebra. Olha, se você achou que esse conteúdo te deixou alegre e você quer fazer uma mentoria de carreira, reencaixar, reorganizar a sua vida, entre em contato comigo, porque eu sei fazer isso. Eu sei ensinar. Já mostrei vários aqui que conseguiram me aguentar durante 3 meses, que é quanto dura uma mentoria. Menos do que isso, não acredito que alguém consiga passar conteúdo enfim, e deixar você preparado. Então imagina, se as pessoas aqui não aguentam assistir um vídeo de 1 hora, imagina, 3 meses comigo na sua orelha. Então tem que estar preparado, depois não reclama, entendeu? E os meus livros também são baratinhos, trazem toda essa informação concentrada, mas atenção, se você desaprendeu a ler, só porque você fica, né, no TikTok, enfim, nem compra. Mas se você quiser compreender a luz matematicamente, entender isso, como funciona, os 2 livros se complementam e podem te ajudar em todos os nichos. Principalmente se você tiver situações onde você tem iluminação combinada, um casamento com flash na frente, para você não ter aquele flash dominando, sabe? Para que você faça um casamento lindo entre a luz do sol e a luz do flash e transforme a luz do flash num quase como se fosse um mini sol, com a mesma temperatura de cor, com a mesma distribuição suave. Ou não, né? Ou uma distribuição mais dura, se você estiver fotografando um homem, enfim, tá tudo lá. Beleza? Qualquer informação, WhatsApp na veia, às vezes eu não respondo no mesmo dia, mas eu sempre vou responder, tá bom? Deixe seus comentários, não esquece de deixar o seu like se você gostou.
eu esqueci de pedir isso. Dá uma força, custa nada, né? Se você aprendeu alguma coisa, deixa o likezinho aí. E eu queria aproveitar para agradecer demais vocês que acataram o meu pedido, sabe? Colocaram aí os likes, ainda é uma porcentagem pequena, né? De pessoas que lembram, mas eu tô lembrando. E é isso aí, tá bom? Olha, gostei muito de estar aqui de novo com vocês, vou seguir a vida e espero essa semana que está mais tranquila, né, do que a semana passada, que eu não só consegui responder, inclusive, os comentários hoje, que eu não tenho foto, que eu não tenho nada. Então, estou organizando o estúdio e antes disso vim gravar aqui, cumpri a minha promessa de não deixar você aí no escuro e trazer aqui alguma luz emprestada do sol. Tá bom, ó? Beijo meu e do meu amigo fotômetro. Vamos que vamos, tamo junto na EFO Pro. Qualquer coisa grita pelo WhatsApp. Tamo junto.